E eu posso comentar o que o PT não fez. Por exemplo, não fez política de reforma agrária. O Ministério da Agricultura apontava para um lado, o Ministério da Reforma Agrária apontava para o outro. A confusão continuou, inclusive por desrespeito aos movimentos sociais. O PT não fez o que deveria ter feito. Aumentar a estrutura, a organização, o método e o reconhecimento dos funcionários públicos e das políticas públicas de gerência e administração no Estado. Mas gastou muito dinheiro. Porque usou gente demais, que veio por indicação política, partidária, e colocou essa gente não apenas nas diretorias, mas nas empresas de uma maneira geral, inclusive na Petrobras. Até o governo atual, a Petrobras tinha influência de políticos e políticas e presidentes da República na nomeação de diretores, que por sinal eram sempre profissionais. Resultado, essa influência podia se justificar, etc., ela tinha a preocupação da qualidade. Agora, o fato é que no governo atual, as indicações foram para baixo, para a gerência da Petrobras. Não existe mais meritocracia, todo mundo ganha igual lá. Então, o cara que trabalha melhor não ganha igual, ganha do mesmo jeito o cara que não trabalha melhor. O quadro de eficiência não foi respeitado. A Petrobras cresceu, é claro, mas perdeu muito produtividade e eficiência econômica interna, das suas operações internas. Os Correios e Telégrafos estão aí para demonstrar o que aconteceu com a grande empresa brasileira, que já foi muito boa e que hoje está em crise total, porque foi entregue a um partido. Já deu crise, já produziu escândalos e continua às vésperas de produzir novos escândalos. Nós não vamos fazer esse governo, nós não fizemos esse governo. Aí o Serra é um cara que não fez isso antes. Claro que fez, ele foi ministro da Saúde, ele mostrou como ser ministro da Saúde. Eu estava lá em Pernambuco, aí conhecia dois caras que trabalhavam conosco, era do governo do PSB lá. De repente, dois caras do PT foram trabalhar com o Serra lá no Ministério da Saúde. Dois caras do PT, dois quadros do PT. O Paulo excelentes do programa de AIDS, é isso? Dois, não me lembro bem, mas dois caras de excelente qualidade foram apropriados. Esse jeito de governar é uma grande diferença. Senador, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Isso é uma coisa que leva o Brasil. Isso é uma coisa que leva o Brasil para um outro cenário, para um outro critério de administração pública. Esse negócio do presidente da República que não respeita a lei, o Lula acha graça de uma multa. Mas, senador, a população pensa o quê? Eu quero te dizer que essa eleição que está aí é a eleição mais desorganizada da vida pública brasileira. As campanhas proporcionais estão escandalosas. As campanhas do governo são escandalosamente caras. O sistema político também leva a isso, né? Agora, senador, eu queria voltar às pesquisas, porque as pesquisas foram apresentadas aqui. O sistema aqui. político que esse governo ampliou e deu injeção na veia com o mensalão. Que precisa de uma mudança que ninguém faz, sabemos isso. Agora, senador, voltando às pesquisas, 17 diferenças no Datafolha, mas não é só o Datafolha, não. O Datafolha está confirmando o que a Vox Populi já havia mostrado. E agora tem um problema. Nos estados, o senhor está com um problema dos seus candidatos nos estados, que não estão dando o apoio que o Serra espera. Estão fugindo do nome. Quer dizer, como é isso? Só para você, já que a gente está falando de pesquisa, o nosso candidato no Pará abriu 10 pontos. Tá? Sobre a governadora petista. Um desses envelopes fechados que se elegeu para o governo, como a Dilma é. Tá? Carepa lá. Um governo desastroso. Tá? Ganhou a eleição, está lá um flagelo o governo dela. Simão Jatene está 10 pontos na frente já. O nosso candidato a Senado, que era indicado pelo PSDB, deve se eleger junto com o Jader lá. Então, isso foi agora, nesse momento também. O nosso candidato em Goiás, Marconi Perillo, caminha para ganhar no primeiro turno. O nosso candidato no Paraná, Beto Richa, depois que o Lula foi lá e juntou com o Osmar, e uma coisa não tinha nada a ver com a outra, o Osmar caiu e ele subiu, abriu 10, 12 pontos. a candidatura Serra nos estados? A minha pergunta é a candidatura Serra. Estou te falando dos estados. Estou te falando dos estados. Dos estados mesmo. E a então nós vamos sair dessa eleição, nós do PSDB, antes de chegar no presidente da República, com 7 ou 8 governadores, com a bancada de deputados federais maior e com a bancada de senadores do mesmo tamanho ou maior do que essa. E estamos construindo isso, as pesquisas comprovam. O Lula fez toda a força do mundo. Meteu a mão lá no Paraná, soluções ortodoxas, heterodoxas foram usadas, mas não deu em nada. Tá? O povo viu direito. O que há nesse momento é o seguinte: um presidente aprovadíssimo, com imensa aprovação, com a capacidade inegável de comunicação, um fato histórico brasileiro que jamais vai se repetir, um cara que sai da pobreza em Pernambuco, vem para aqui, vira líder sindical, constrói o movimento sindical brasileiro em grande parte. Depois de construir o movimento sindical brasileiro, esse mesmo cara disputa várias eleições, ganha umas, perde outras, e democraticamente tem um encontro marcado com o poder no Brasil e ganha a eleição para presidente da República, quando um presidente da República democrático
permitiu a garantia de regras completamente respeitáveis, como Fernando Henrique fez. Virou presidente, fez uma política popular. Ele, de uma certa forma, ao desenvolver os movimentos sociais, a campanha, aliás, os programas sociais, ele segurou uma parcela grande da população, fez apropriação política e, de outro lado, deixou o pessoal que ganha dinheiro ganhar mais ainda, né? De forma devida e indevida, mas deixou. Resultado, nós estamos aí enfrentando candidatos que têm uma história, uma experiência, como nós reconhecemos no nosso programa. Como está lá na fotografia quando alguém disse que o Lula tem tradição, tem experiência e liderança, isso é verdade, democrática. Mas o problema é que a Dilma não tem experiência democrática nenhuma, nem muito menos experiência de liderança. Sobre o perfil de oposição então, da candidatura, a sociedade, o senhor não respondeu. Essa questão de bater ou não bater no governo, vou te falar, eu já vi essa questão colocada na campanha anterior do Geraldo Alckmin, tá? Que vai ganhar a eleição aqui no primeiro turno. Tá? Mas a campanha anterior dele deu errado. Mas espera aí, pô. Justamente porque ele não criou uma identidade de oposição. Não, foi o contrário, ele bateu demais. Não, a partir de um determinado momento da campanha. E perdeu a eleição. No dado momento, a gente, uma parcela grande dos nossos, dizia, tem que bater. Ele passou a bater a partir do debate. Mas eu saí do debate achando que a gente ganhou e as pesquisas falaram o contrário. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui com Alckmin e Lula. Foi isso que aconteceu. Agora, o seguinte, nós temos aí um tempo grande pela frente. Nesse tempo grande pela frente, só temos 2 programas eleitorais avaliados não, dentro de uma pesquisa. Resultado, vamos ver o que vai acontecer. É muito cedo para isso tudo. Nós vamos para o segundo turno, temos dados, consistência para garantir o segundo turno para a gente. Você acha que a Anastasia não vai deixar de crescer em Minas Gerais? E o crescimento da Anastasia não será compartilhado por nós também? É claro que será. Mas o Serra tem aparecido pouco na campanha da Anastasia. E não é essa a questão. Lá em Minas Gerais é uma prioridade óbvia. Como em qualquer estado, é a eleição local. As eleições, eu vi da Paraíba 2 dias atrás. Sabe o que eu vi lá? Fotografia da Dilma. Aliás, fotografia da Dilma não. Fotografia do Lula com o governador Zé Maranhão, lá, o candidato que é candidato a governador. Não tinha fotografia da Dilma, tinha do Lula. Quer dizer, isso é uma impostura total. Não é Lula que nós vamos eleger, o povo vai ver isso. Tem um mês e meio, 40 dias para que a gente veja isso com tranquilidade, acompanhando o desenvolvimento de um e de outros candidatos. Agora, não adianta também essa questão de políticas gerais. Né? Elas, quando são discutidas entre nós e o PT, normalmente são muito parecidas no discurso. A gente tem que ter uma política objetiva. Quais são os objetivos de cada candidato? Quais são os projetos que ele vai eleger? Como vai eleger esses projetos? É muito cedo para a gente responder a sua pergunta. Como o Serra vai fazer a política de saúde que ele deve fazer? Ele vai ter que dizer na campanha, vai dizer. Não há espaço para isso. Não, haverá sim, claro que sim. Só fizemos 3 programas eleitorais. O senhor acha que ele já tem pelo menos um projeto? No Serra não tem um projeto que não tenha responsabilidade fiscal e que não tenha financiamento previsto.